Gravando. Oi? Gravando. God Save the Boss. In the employees. Também importante. Olá, do lado de cá! Eu sou o Felipe Barbalho e estou aqui apresentando o Do Mar ao Bar, um podcast que eu faço com o meu primo amado Marcelo Lemos, aqui diretamente do Rio de Janeiro, fazendo esse podcast maravilhoso que tá bombando nas redes, bombando de comentário, e minha oportunidade de trocar essa ideia aqui semanalmente com meu primo querido. E aproveitando, a gente vai falar de que hoje? Qual é o assunto, Felipe? Então, como sempre, nós vamos falar aqui das relações entre o mundo corporativo e o mundo esportivo, ou mais especificamente do futebol, né? É algo que nós temos maior conhecimento no mundo dos esportes, é o futebol, mas também isso não impede da gente navegar por outros mares, outras modalidades. Então, nessa semana nós vamos cair a fundo no quê? Num tema que tem muito a ver também com time de futebol. Tem aí muitos treinadores do nosso alvo aqui dessa semana, que é a gestão de equipe. Gestão de equipe é um tema aí que tanto eu como o Marcelo temos larga experiência nisso, mais de 20, algumas décadas. Melhor não entregar. Mas as entradas e as carecas nos As entradas. Então nós temos vasta experiência nisso em relação ao mundo corporativo, já fomos liderados, já fomos líderes, somos líderes, enfim, dependendo aí da situação, do ambiente, nós temos uma experiência em relação a isso e também aprendemos ao longo na nossa carreira algumas técnicas também e também, como falei, da própria experiência que nós tivemos aí durante esses anos de carreira em grandes empresas, em médias empresas, em pequenas, micro, nano empresas também, no começo da carreira e agora também, recentemente, enfim. Temos aí uma longa trajetória para falar sobre isso e vamos abordar o tema aqui logo direto ao assunto, Marcelo. A gente vai falar muito sobre as dinâmicas, né, de como a gestão de equipe funciona, que isso é basicamente é sobre liderança. Como são essas dinâmicas de liderança, resolução de conflitos, motivação, tudo isso englobado. Então, nós vamos para o primeiro aspecto aqui, que é a parte psicológica da liderança. Como nós temos, né, líderes diferentes, líderes que são mais motivacionais, que buscam ali no jogador ou no membro da equipe, né, um funcionário, alguma coisa para mexer com a inteligência emocional dele, e lá não consegue ver o aspecto psicológico de cada um, como motivar cada um. E também tem os líderes mais rígidos, que a ordem é a ordem, acabou, algo que está ficando meio que pelo caminho, né, Marcelo? Sim, com certeza. A gente no futebol aí tem vários exemplos sobre isso, de treinadores que apostam mais nessa questão motivacional, às vezes até exageram nisso, né, também ficam muito nisso, e aí não equilibram muito, né, não fazem esse equilíbrio. Então, trazendo um pouquinho de um exemplo que a gente destacou aqui para falar, por exemplo, o Tite, né, é um cara que sempre foi reconhecido por essa questão motivacional, sempre teve o grupo ali muito com ele, né, seu Adenor ali, né, a família, né, teve o Filipão também, né, a família Filipão e tal, né, e o Tite tinha muito isso do motivacional, tirar ali das pessoas, né, dos jogadores, o melhor deles, né, saber como cada um funciona e extrair esse estímulo, né, dar esse estímulo para eles terem motivação para fazer mais, né, mas em algum momento também, assim como numa empresa,
se você ficar só nisso, né, não que o Tite tenha ficado só nisso, entendam bem, né, mas se você ficar muito nisso, exagerar muito nisso, as pessoas começam a encher o saco, né, porque é como diz, né, todo pré-jogo, aquele videozinho, aquela palavra, pô, e chega uma hora que o cara, meu Deus, pô, de novo, eu já tô de saco cheio de ver um vídeo, já tô de saco cheio de ouvir essas palavras aí e tal. Então, tem que ter uma dosagem, né? Por um outro lado, a gente tem, e eu acho que o Tite fez isso muito bem ao longo da carreira dele, mas ele foi ficando um cara mais cansativo, né? Ele foi ficando um cara mais cansativo ao longo do tempo, né? Até tem um comentário que ficou histórico do Lugano, né, sobre ele, em relação que o Tite é um encantador de serpente, aquela fala dele de gaúcho, o gauchês dele muito ali, rebuscado, e tentando nunca expor os jogadores, os seus comandados nas coletivas, mas sempre, né, falando ali nas entrelinhas, uns discursos denominando de outras formas, o ponto é o extremo, desequilibrante, aquelas coisas todas, né? E que isso realmente, depois de um tempo, fica um pouco cansativo, essa fórmula. Não, e você vê que ele tanto passou a não equilibrar isso tão bem, que as coletivas dele eram chatas, são chatas, né? Os jornalistas não gostam muito, porque às vezes ele quer dar uma palestrinha para os jornalistas, entende? Então, cara, aí é aquela velha história do gestor que tem que saber onde ele para, que momento que ele faz isso. Pô, é mais no individual, pô, o Felipe precisa mais de uma atenção. Chama o Felipe, cara. Pô, não vai ali para todo mundo aquela mensagem, não é todo mundo que precisa ouvir aquela mensagem, sabe? Então, eu acho que ele é um grande cara, um grande exemplo de gestor, né? Acho que foi um cara que é um exemplo, né? Um estudioso, um trabalhador, né? Assim, quem conhece, né, o Tite, não sei se você já ouviu, por exemplo, aquele ex-jogador César Sampaio, que trabalha e trabalhou muito com ele, eu já ouvi ele num podcast, assim, o Tite, na seleção, mesmo sem a seleção estar convocada, ele trabalhava todos os dias, de 8 às 18, 9 às 18, com o time ali estudando, vendo o que tem que fazer, entendendo a Europa, enfim. Então, o cara é estudioso e trata isso muito bem. E aí a gente tem um exemplo também para trazer aqui, que é o que você falou, os mais radicais, né? O que é isso, ponto, vambora. Que a gente tem um nome aqui que é o Mourinho, né? Que é um cara também super vencedor, um cara que teve seu tempo aí, né? Teve também o seu momento de auge, mas um cara que é muito mais linha dura, muito mais... Você tem que respeitar tudo que ele fala, tem que seguir exatamente ali o que ele mandou, não tem muito blá blá blá, acho que junta um pouco, né? A gente já falou sobre isso aqui também. O perfil português, né? Que é mais direto, é mais, né, direto ao ponto e tal. Esses dias eu estava até vendo um vídeo na rede social, os caras estavam falando sobre português, né? Como eles são diretos, e aí o cara estava falando, eu fui numa pizzaria e perguntei, tem azeite? Aí o cara, tem. Pronto. E tipo, exatamente. Então, assim, não, você pode trazer o azeite para mim, né? É bem literal, né? E aí junta com o perfil dele bem mais rígido, bem mais difícil, e deve ser um cara que não deve ser fácil de trabalhar, né? É um cara que os jogadores não engolem muito, né? Já teve aí vários problemas de relacionamento, assim como nas empresas, que é o cara, o líder lá, que a gente chama de old school, né? Que está apegado a algumas coisas, alguns conceitos, algumas coisas que ele aprendeu e que deu certo num bom tempo, mas que você precisa se renovar para ir para um outro patamar agora e conseguir, inclusive, conversar com a galera que é mais jovem, a galera que tem uma outra cabeça, uma galera que vê muito mais propósito no que faz, né, trazendo aí para o mundo corporativo, muito mais propósito do que, eu tenho que fazer isso porque tenho que fazer. Não, por que eu tenho que fazer isso? O que isso aqui vai ter de resultado? O que isso vai impactar na empresa? O que isso vai impactar na sociedade? Então, acho que são dois exemplos aí extremos e que o mix deles dois seria aí bem interessante, né? Você falou do Mourinho, eu vi há algum tempo
tem ainda, acho que é a Amazon Prime, que tem esse documentário do Tottenham, aqueles de bastidores, e aí eu vi esse pedaço que tinha o Mourinho justamente como técnico do Tottenham, e é engraçado também em relação à mentalidade, que ele é um cara que tem uma mentalidade, isso é uma característica, né, dos técnicos aí bem vencedores, né? Normalmente o cara tem essa mentalidade firme naquele propósito dele, naquela ideia dele de jogo, enfim. E ele chegando no Tottenham, que é um time que quase não ganha nada, tem muito investimento, estava passando por um grande investimento na época, e aí mostrando as relações dele com os comandados, aí tinha o Dele Alli, que era o camisa 10, era o craque, mas aquele meio preguiçoso, e ele barra o cara durante a temporada, e o cara vai lá conversar com ele no escritório, mas ele é um cara também que você vê a característica como o Tite também tem um traço comum, que os jogadores, tem uns jogadores que ficam muito colados com eles, assim, o Tite por esse lado da inteligência emocional, né, do psicológico dele, de encantador de serpente, como falam dele, e o Mourinho já não, por ele ser rígido, mas é como o sargentão, né, tá na guerra lá com ele, e aí quando acaba a guerra, porra, se abraça. Tem um episódio muito assim, famoso do Materazzi, lá, eles foram campeões na Internacional, ele foi campeão da Champions, passando por Barcelona, enfim, e chega depois da final, ganha e ele vai embora. Ele já está certo dele sair da Internacional, acho que é para o Real Madrid, se eu não me engano. E o Materazzi, aquele cara que tomou a cabeçada do Zidane, o zagueirão, porra, grandão, italianão, violento, jogador violento, vai lá, chora, abraça ele. Então é aquela liderança que ficou ali um pedaço. E esse exemplo é bem interessante, Felipe, porque mostra que tem gente que gosta desse tipo de gestão, desse tipo de chefe, né, de gestor, porque se identifica, né? Você falou o perfil do Materazzi, um cara mais agressivo, um cara mais durão. Quando ele olha o Mourinho, pô, esse cara aí que é meu exemplo, quero trabalhar com ele, tá bom, pode gritar, pode xingar. Aí, cara, é o grande ponto que eu sinto muita falta nos gestores atuais, que é você ter a sensibilidade de você entender o seu time. Com quem que eu posso gritar, com quem que eu posso gritar, entre aspas, né, para não ser cancelado aqui. Melhor não. Com quem que eu posso ser, com quem que eu posso ser mais direto, com quem que eu posso ser objetivo, e falar, Felipe, é isso aqui, ó, tá, vai lá e faz. Com quem que eu tenho que ser mais, ó, Felipe, vem aqui, chega aqui, deixa eu te dar um abraço aqui, ó, isso aqui é assim, assado, tá, dá para você fazer isso, vamos fazer. Quem é o outro que você tem que dar atenção total, que tem que escrever o que você quer, ó, é isso, isso, isso. O outro só vai entender só você falando uma coisa, o outro você vai ter que escrever, vai ter que desenhar. Enfim, cara, as pessoas são diferentes, então nem o Tite, nem o Mourinho estão errados. São estilos distintos, mas que se eles fizessem uma composição entre os estilos, eu penso que seriam mais vencedores ainda, né? Porque eu acho que dos dois lados faltou um pouco de equilíbrio e sensibilidade para ou se atualizar ou praticar coisas diferentes. É isso, a gente está falando de dois caras que foram muito, muito vencedores. Sim. Venceram tudo, né? O Tite ganhou o Libertadores, ganhou o Mundial, o último treinador brasileiro a ganhar o Mundial, o último time a ganhar um Mundial interclubes, interclubes, enfim, intercontinental, como queiram chamar, com o Corinthians, mas vai lá mais de uma década atrás, e o Mourinho também é um cara que ganhou Champions, enfim, um cara super campeão também, mas aqui a gente está destacando assim, algumas características que sobressaem, né, para o público aqui fora, e que nós conseguimos analisar e pensar como bons exemplos em relação a esse perfil. E aí a gente entra também aí um desafeto do Mourinho, aliás, o Mourinho é desafeto dele, porque da parte do Guardiola, enfim, é o Guardiola mesmo, já vamos entregar, que é um cara que faz gestão aí aí agora a gente entra naquele aspecto de gerir grandes equipes com muitos recursos, estruturadas, como o Manchester City. Muitos talentos, né? Muitos talentos. Muitos talentos. O Guardiola até passou antes pelo Bayern também, que é uma
baita empresa, um clube grande, e outros que têm um talento para gerir pequenas, médias equipes que têm aquele fôlego de, não um fôlego, mas um estilo de apostar em jovens, em ter aquela paciência, aquela motivação de ter ali, desenvolver talentos, né? Na verdade, desenvolver talentos que pegamos aqui, pensamos o exemplo da Atalanta com o Gasperini, que é um italiano, que é treinador da Atalanta, atual campeã da Liga Europa, um time que era pequeno para médio na Itália e começou a explodir de uns anos para cá, vendendo muita gente, comprando jogador que nem é tão conhecido, né, um talento, mas desenvolvendo esses talentos e conseguindo fazer muito dinheiro vendendo esses talentos depois, e também com agora uma conquista bem grande. Então, essa diferença de times, de gestor de time grande, equipe estruturada, tem tudo organizadinho, como o Guardiola, para um gestor de um time menor, como é que você vê ali, qual é a característica de cada um? Eu penso que o Guardiola, ele é um grande exemplo disso, né? O cara sempre tá aí em grandes clubes, né? Com ferramentas, vamos dizer assim, na mão de ponta. Então são sempre jogadores talentosíssimos, né? Então times que têm grana, que têm estrutura. Isso é maravilhoso, né, cara? Isso é maravilhoso, porque todo gestor, todo treinador, ele quer ter o melhor na mão para poder trabalhar. Então, quando você está numa estrutura profissional, a gente falou de SAF no último episódio, né? A gente falou, a SAF acaba profissionalizando um pouco mais, traz uma questão mais das empresas, né? Das regras, das diretrizes, da cultura. E tem clubes que não são SAF e que tem isso, né? Muito forte, né? Já são muito estruturados. Então, o Guardiola, cara, eu penso que assim, ele tem um talento que poucos têm de liderança, e a gente até citou ele também em outro episódio, né, que ele tá ficando meio doidão, né, mas ele não é fácil, Felipe, lidar só com talentos, cara. Talvez, pela minha experiência aí profissional, seja mais difícil você lidar com um bando de talentos, quase todos só talentos, do que com jovens, ou ter 1, 2 talentos no time, enfim. Então, ele é um cara que ele aplica várias técnicas de liderança, né? Ele é um cara que entende muito bem o papel de cada um, né? Você tem que entender o papel, você tem que saber que muitas vezes ele é o Guardiola, mas ele não vai ser a estrela, ele não vai ser o foco, ele vai estar em segundo plano, ele vai estar ali no bastidor atuando para os outros aparecerem. Ele sabe identificar muito bem dentro desse grupo quem são os líderes, quem é que vai ajudar ele nesse processo, como é que ele faz para rodiziar, né, a galera, como é que ele coloca todo mundo para jogar, todo mundo para participar. Então é uma arte, cara, isso realmente é uma arte. E aí ele tem por trás dele, como você falou, qual é a diferença? Assim, uma estrutura, uma baita estrutura, né, de informações, de dados. A gente hoje, né, qual é a empresa que consegue trabalhar sem dados? Então, toda a parte de Data Analytics, né, Letícia, nossa teacher, Data Analytics é fundamental hoje em dia. E quando você está numa grande empresa, num grande clube, você tem isso tudo na sua mão. Então, ele é um baita profissional, mas ele tem muito recurso em volta dele para poder escolher as peças, para poder poupar, para poder, né, esse aqui hoje joga, esse aqui não joga, fisiologia, departamento médico, enfim. E o Gasperini, na Atalanta, também um baita talento, né, um baita gestor, né, e ele tem que fazer o outro processo, que primeiro, tá num clube que não tem essa estrutura dos clubes que o Guardiola está ou passou, né? Então você tem que muito menos ferramentas para você, de informação para você tomar decisões, né? E muitas vezes com jogadores medianos, jogadores jovens,
um, dois, três talentos para você contar. Então, esse cara, ele tem que ser o diferencial, né? Ele tem que ali tomar a frente, ele que tem que lançar mão das ferramentas que ele tem. Eu acredito que esse é um cara que estudou muito, que aprendeu muito sobre liderança, sobre gestão, né? Sobre o mundo do futebol, porque uma coisa, né, Felipe, você sabe muito mais do que eu, é você liderar numa empresa, né? Que a galera geralmente, né, tem ali já uma noção do que é profissional, né? Vem com uma base escolar, né, melhor e tal. Outra coisa é você liderar jogadores de futebol, que muitas vezes é uma galera muito carente, né, que vem ali de um nível escolar muito baixo, problemas familiares. Então, a linguagem, inclusive, que você usa é outra, né? Você tem que se adaptar. Então, não adianta você estudar lá sobre liderança, sobre gestão e tal, você tem que conhecer do mundo do futebol. Então, ele é um cara que conhece ali os meandros, sabe? Então, e não tem todas as ferramentas. Então, ele é, muitas vezes, o protagonista. Ele, muitas vezes, tem que ser o protagonista para ele poder se sobressair e dar as diretrizes. O Guardiola ali, cara, ele é meio que é igual, eu já ouvi entrevista, foi há pouco tempo, acho que foi o Felipe Luiz, cara, não estou lembrando agora, falando do Jorge Jesus, que ele falava, acho que foi o Diego, cara, falava alguma coisa, aí ele falava, pô, mas professor, o mister, eu vou mais por aqui eu me sinto melhor. Tá, mas você não pode falar, cara, então vai lá, faz o que você quer. E o cara aí fazia e dava certo, porque ele tem, ele sabe, ele tem as ferramentas, ele é talentoso. Muitas vezes no Atalanta, o cara vai ter que falar assim, você vai fazer o que eu estou mandando, vai por aqui, por ali, é assim que tem que fazer, para ele poder ser vencedor como ele vem sendo, né? Então, acho que essas são as diferenças que tem aí. E uma coisa importante, que aí já entrando também em outro aspecto que a gente destacou aqui na pauta, é para esses dois, claro, para todos, mas para esses dois, tanto para liderar os talentos ali, como para liderar os jovens, talentos que vão se desenvolver para potencializar a equipe dele ali, no caso do Gasperini, é a comunicação, ter ali um feedback constante, você poder falar, olha, eu quero assim, tanto que o Guardiola, ele é um cara conhecido pelo método de treinamento dele, por aquele esquema de jogo dele que é bem amarrado, que consegue, revolucionou uma parte do futebol, todo mundo hoje joga, né, conforme o Guardiola lá atrás, com o Barcelona também mudou muito a forma do futebol moderno, ser hoje em dia. Então, também ele tem que comunicar muito bem, e aí a gente traz aqui para um cara que foi quase considerado um Guardiola brasileiro, agora está muito questionado, até ano retrasado, foi super campeão, que é o Fernando Diniz, que tem um estilo de jogo muito próprio, que ele insiste desde o início da carreira dele ali, e passa por vários times, e conseguiu no Fluminense, enfim, ser campeão. Foi um super ano do Fluminense, dele, acertou demais, conseguiu ali uma conjunção astral super, e que ele tinha um grupo ali que comprou a ideia dele e fez a risca, e ele conseguia se comunicar muito bem com quem estava ali, gerir o grupo, né, na direção que ele exatamente queria. Ninguém dava chutão, era só sair ali atrás. Então isso também é a importância dessa comunicação bem clara para quem está na sua equipe. Eu só me permita uma parte aqui, ele exagerava, né? Exagera até hoje. Acho que na comunicação você tem que tomar muito cuidado com a agressividade, né? Então o Diniz, ele não consegue se controlar, né? E ele muitas vezes é muito agressivo, né? Tem aí casos que viraram emblemáticos, com o Tietê, por exemplo, né? De falar um monte, e vários outros jogadores, e puxar a camisa, e ficar vermelho, e chuta garrafa d'água. Então, acho que primeiro ponto, né, Felipe? Comunicação, ela é a solução do mundo e é o grande problema do mundo. Para mim, comunicação é o maior problema que nós vivemos hoje no mundo,
nas relações pessoais, nas relações de marido e mulher, nas empresas, de amizade, enfim, de tudo, porque as pessoas estão se comunicando muito mal, cara. E comunicação é algo muito importante. E para mim, eu gosto muito do Diniz, cara, acho ele um cara fantástico, acho que ele é um cara que foi muito injustiçado durante um momento, né? A mídia gosta também de pegar alguns caras e ficar ali espezinhando, né? E ele é um cara que ele tem, dentre várias qualidades, uma qualidade muito importante para um gestor, que é acreditar na sua ideia. Ele acredita na ideia dele e ele faz de tudo para aquela ideia dele dar certo. E a gente já viu dando muito certo em muitos lugares. Em alguns lugares, em alguns times, não deu certo, porque ele não tinha as peças fundamentais para executar o que ele... Então, você estava com cabeça de bagre, pedindo para o cara, né, sair com a bola ali jogando. Vai dar ruim, velho. Vai dar ruim, ele não tem condições. Então, eu acho que ele encaixou ali, como você falou, né, no Fluminense, deu aquela conjunção dos astros e tal, com muito mérito dele, velho. E todo mundo ali vai assistir. Ele foi, insistiu, né, com caras ali muito importantes no elenco, com todas as minhas ressalvas, né, exemplo, Felipe Melo, mas inegavelmente um cara fundamental no estilo de jogo do Diniz. Teve Ganso, teve, né, passagem do Marcelo, enfim, vários jogadores muito importantes e onde conseguiram consolidar o modelo dele. E ele é um cara que realmente é um cara do futebol, Felipe. Aí volta o que a gente estava falando. Ele fala a língua dos jogadores, né? Então, até deixando bem claro o que eu falei sobre a comunicação agressiva, futebol, meus queridos, meus amigos, é um esporte do grito, é o esporte do xingamento, é o esporte da doideira. Então, muitas vezes o cara vai gritar, o cara vai xingar, o cara vai... E é assim que funciona. E aí aquilo vira também um ó. É que eu acho que ele perdeu a mão em alguns momentos. Mas o futebol é assim. Então, ele sempre falou a língua dos caras. E ele tem um grande diferencial, que ele tem a formação ali dele, de psicologia, se eu não me engano. Ele é um cara que entende a cabeça das pessoas, né? Então, ele aí transformou alguns jogadores de uma forma maravilhosa. Então, é um cara que, ressaltando aqui um outro ponto, né, o feedback, que é algo muito importante na gestão, ele é um cara do feedback, ele chama na hora, ele fala na hora, ele fala o que precisa ser dito, que muitos gestores de equipe não fazem, deixa passar, e aí não trata, aí vai virando uma bola de neve, vira um problema. Cara, aconteceu errado, vai lá, chama, fala na hora, corrige. Fala o que... Não, olha, veja bem. Não é veja bem, Felipe, você falou errado. Tá errado, cara, não é assim. Tem que fazer dessa forma. Ele é um cara muito bom nisso, né, cara? Então, eu penso que ele é um treinador que, para mim, assim, cometeu uma falha gigantesca de aceitar aquela posição na seleção brasileira, né? Porque desde o início estava óbvio que não ia dar certo no Fluminense, na seleção, não tem como, você tem que ter foco. Outra coisa que o gestor, o líder tem que saber, foco no que você está fazendo, cara. Né? E aí ele quis abraçar duas coisas, e aí eu acho que agora, para ele retomar, né, já foi demitido do Cruzeiro, aí, então vai ter que dar um tempinho, respirar, esfriar a cabeça, dar uma renovada, porque também acho que o temperamento psicológico dele não tá legal, né? Então você dá uma parada, respirada para voltar aí. Torço muito para que ele volte aí bem, cara, pegue e faça um novo bom trabalho em algum lugar e tenha êxito, porque eu acho ele um excelente exemplo aí de gestão e de liderança e de ser um cara vitorioso, né? Não sei o que você pensa dele, qual é a tua opinião assim sobre... Duas coisas que eu estava pensando aqui enquanto você estava falando do Diniz. Uma ele tem a característica também parecida com a do Guardiola, e o que acabou estourando aí, como é que chama? Rompendo a corda, que é um cara que é muita convicção. Esticou demais, né? Esticou a corda demais, que é a convicção muito grande no que ele, né, na proposta dele, na perspectiva dele. E o Guardiola agora, a gente até falou em outro episódio,
burnout, enfim, estava com problema pessoal lá, separação, mas são coisas que no campo depois se refletiram, né? Tanto o Guardiola, o City aí não está mais aquele City vencedor que era, e o Diniz também acabou não só saindo do Fluminense, como também saindo do Cruzeiro. Enfim, ele também um pouco se perdeu, eu acho que no ano passado ele acabou aceitando ir para o Cruzeiro, foi para a final da Sul-Americana, mas pegou um trabalho. Ele é um cara que, para pegar trabalho, pegar um trabalho assim no meio da temporada, não é o mais adequado para ele. Ele é um cara que tem que formar ali uma ideia de jogo. O ideal é que seja no início de temporada, para ele poder ter os jogadores ali, que ele, enfim. Mas tudo bem, pode se questionar, pega no fim da temporada para já ter uma avaliação para o começo, mas aí já teve a perda da final da Sul-Americana, e aí já desgastou, enfim, ele já entrou o ano já pela bola 7, né? E também tem um outro aspecto dele, que eu acho que ele falhou muito, foi justamente o que você estava falando da comunicação agressiva, que é aquilo, ele chama, tudo bem que futebol, como você falou, futebol é gritar à beira do campo, só que eu acho que ele ia um pouco acima do tom em público, ali gritava, dava uma bronca no cara ali que ele está liderando para o estádio todo ver, e aí até que ponto, né, o jogador fica... O Jorge Jesus também fazia isso, mas é algo que também você tem que... Por exemplo, o Tite é um cara muito mais comedido, né, nessa parte, então é um pouco da inteligência emocional dele, que eu acho que ele agora, por exemplo, ele vai ter que dar um passo a mais, que aí é um passo a mais na nossa pauta, que é justamente... Mas antes de você mudar a pauta, você me lembrou um outro ponto ainda do Diniz, esse personagem, o grande personagem, que ele perdeu tanto a mão que ele quis entrar num fight com a imprensa, né, o Felipe? Isso. Então, assim, ele também começou a ser super agressivo com a imprensa. Então, ele tá lá... que ele podia ter. O quê? O que é? O que tu tá falando aí? O quê? Pô, velho, aí... Putz, aí você querer jogar a pá de cal. Que aí, mais uma vez aqui, na essência do nosso podcast, da nossa conversa, fazendo a correlação com a empresa, os teus stakeholders, né, cara? Você tem que estar bem com todos, velho. Você tem que, né? Então, no futebol, né, não é só o jogador, não é só seu clube, não é só o departamento médico, a diretoria. É a torcida, é a imprensa, é um monte de gente, cara. Assim como na empresa, né? Eu tenho aqui meu time, minha área, né? Minha chefe. Então, eu tenho que estar bem aqui com minha liderança, eu tenho que estar bem aqui com meu time, eu tenho que estar bem com meus clientes, mas eu tenho que estar bem com os meus pares, eu tenho que estar bem com as outras áreas que participam de todo o trabalho. Ou aí eu vou sair brigando ou ignorando, né? Ignorando ou brigando com meus stakeholders. É errado, cara. Cada vez mais você tem que fazer conexões, cara. Você tem que estar ali ampliando o teu network, ampliando a tua rede e trazendo aliados, né? Acho que numa relação profissional, você tem que ser muito hábil para você criar alianças, cara. E não você criar inimigos, porque você já tem inimigos, adversários, naturalmente no seu trabalho. Qualquer um de nós tem. Então você tem que buscar alianças. E aí vou aqui trazer... Não estou nem aí para o que pensarem. Mengo, o Felipe Luiz, que está começando muito bem, né? O cara dá umas entrevistas que são absurdas, cara. Absurdas. Né? Então tá ali, tá trazendo a mídia para ele. Ele não está sendo negligente, não está sendo bobão. Queria falar outras palavras aqui, mas nosso podcast tem um nível elevado de... Não vamos baixar o nível. E o cara fala bem pra caramba, sai com classe, com leveza das armadilhas que querem colocar para ele. Aí você vê o Abel, o Diniz, os caras querem brigar, não, aí fala um monte de bobagem, aí, né, é cancelado, né, massacrado. Então ainda teve, acho que mais esse ponto aí do Diniz, da questão da comunicação, e ele falhou pra caramba e vem falhando, né? Então tem que parar, botar a cabecinha no lugar, repensar, porque é um baita cara, né? É um baita cara. Eu acho que passa pela maturidade dele mesmo, porque é aquilo, ele batalhou tanto para conseguir conquistar um título, que era o grande técnico que...
Mas como o Diniz, conforme o Diniz, lá ele... Momento quinta série. Quinta série. Outros técnicos também passaram por essa via crucis. Se a gente for olhar a história do futebol brasileiro, for puxar lá atrás, Tele Santana era um cara que era considerado muito... Mas antes dele ganhar com o São Paulo, por exemplo, a Libertadores, Mundial, ele era considerado, tinha a fama de quê? De pé frio, que tinha sido técnico lá do Atlético, lá atrás, e depois, não ganhava nada. O técnico do Palmeiras, Fluminense, enfim. É um cara que não era e depois virou, uma referência. O Cuca também, o Cuca demorou um tempo para conseguir ganhar alguma coisa. Então também são técnicos que demoram um tempo para conseguir ganhar. E o Diniz, ele parece que ele agora tem que ir para outra etapa do joguinho, que é como eu vou me manter vencedor, manter a motivação da minha equipe, como eu vou conseguir manter esse meu estilo de jogo por mais tempo, mesmo sendo manjado depois de um tempo, variar, né, o jogo, que é a coisa que ele dificilmente fazia. Então essa habilidade é um ponto aqui que a gente também ia entrar agora, justamente na pauta que eu ia avançar. Você deu a recueta, mas agora eu avanço justamente nisso. Toquei para trás, deu uma de ala, toca para trás. Isso, deu aquele toquezinho para trás, mas para reconstruir ali de uma forma até melhor. Conseguimos entrar agora aqui num outro ponto, que é justamente como você consegue manter as equipes que já são vencedoras, que já deram muito resultado, manter ali a motivação de todo mundo para continuar entregando um resultado sempre ali, e é uma coisa difícil. A gente pegou um exemplo aqui no nossa pauta, o Ancelotti, pelo Real Madrid. Já conseguiu nessa última pegada aí. É um cara que já foi campeão é o maior campeão, treinador, maior campeão da Champions, foi campeão há pouco tempo pelo Real, já foi de novo pelo Real. Então, assim, consegue manter ali um nível alto de exigência e um bom ambiente também, porque todo mundo fala que o Ancelotti é um cara de grupo ótimo e que consegue manter isso. E, ao mesmo tempo, também temos exemplo no próprio Real de alguém que manteve e que depois saiu e falou, não dá mais. É o Zidane, que foi tricampeão da Champions, chegou a um ponto, vencedor, falou, olha, eu vou sair porque eu não consigo mais tirar desse grupo. Reconheceu isso, né, como um bom líder também, soube sair de cena ali numa hora que ele viu que ia começar a não dar muito resultado. Então, isso é um perfil de líder que é pegar uma equipe vencedora, fazer uma equipe vencer e continuar vencendo, e tem os outros tipos de gestão de líder, que é o líder que chega em momento de crise, que é o especialista em apagar incêndio. E chega o bombeiro. Antigamente no Rio de Janeiro era o Joel Santana, que vinha para livrar todo mundo do rebaixamento. Enfim, temos outros exemplos aí. Então, essas diferenças aí de perfil também, de gestão também, são bem valiosas para se analisar, né, Marcelo? Cara, é impressionante. Tu falou do mestre dos mestres, né? O Ancelotti é um cara que é absurdo. E aí, cara, assim, a minha percepção, né? Gostaria até de conhecê-lo mesmo, mas acho que é um cara... Ele é um cara que é muito simpático, né? Um cara ali que ele consegue cativar, né? E eu penso que essa é a maior característica dele. Por que ele se mantém vencedor? Ele é um cara que, apesar da elevada idade, né? Porque já é um cara bem mais velho, super vencedor, já ganhou tudo, né, cara? Ganhou tudo na vida, na carreira, em vários clubes, né, cara? Mas ele é um cara que é adaptável, cara. Claramente ele é um profissional, um gestor adaptável. Você vê que ele navega muito bem em diferentes situações, com grupos diferentes, né? Você vê o grupo que ele tem no Real Madrid, cara, só talento para começar, mas pessoas muito diferentes, cara, muito diferentes. E eu vejo ele assim no dia a dia ali, né, o que a gente consegue acompanhar, obviamente, muito fácil, sabe? Para ele é meio que tá no sangue, aquela coisa ali, ele fala com um ali, tem aquela questão do time ali, do grupo.
também é um cara que sabe sair de cena, né? Então ele também coloca ali os líderes dele ali para falar. Para mim é um cara que se posiciona também em todos os temas, né? Na questão do Vini, por exemplo, é um cara que se posiciona, fala, defende. Então ele é um cara ali, cara, que ele primeiro, ele tem um respeito absurdo de quem trabalha com ele, né? Assim, o cara olha e fala, pô, Ancelotti, peraí, deixa eu segurar aqui minha ondinha, porque esse cara aí é outro patamar, do outro patamar mesmo, né, cara? Então, primeiro, já tem muito respeito de quem trabalha com ele. Segundo, eu penso que ele é um cara que ele dá voz, ele entende, o jogador fala com ele entra na língua. Você vê nas comemorações, muitas vezes, né? Os caras estão lá zoando, dançando, e ele vai, dança, pega o charutão, e ao mesmo tempo ele volta pro, né, aquele senhor ali elegante, né, e tal. Então o cara fala. Não, teve um episódio aí essa semana agora que ilustra o que você está falando, que o Real Madrid empatou com o Espanhol, se eu não me engano, e aí o Vinícius Júnior, enfim, discutiu lá com o Modric falou que ele não tinha voltado no lance, e aí chegaram na coletiva, e aí Ancelotti, pô, tal, essa briga aí do Modric com o Vini Júnior, ele não queria voltar. E aí ele falou assim, o Modric falou para ele voltar, então se é o Modric que falou, então tá certo, eu tendo a concordar com o meu capitão. Desmontou. É isso, cara. Isso aí. E o Vini Júnior, não, tudo bem e tal. E vida que segue, não aumentou um conflito também. Isso é uma característica de um bom líder, né? Ele não vê um conflito e vai lá e fica. Não, vai lá, tenta dar uma minimizada, ok, tá tudo bem, vamos embora. Isso é o que tu falou, né, um pouquinho antes aí, maturidade, né? É um cara experiente demais, né? Ele não vai cair numa armadilha dessa, né, cara? E outra coisa, o que ele fez ali? Ele validou o líder dele. Ele validou o capitão dele. É o cara que falou, é isso aí. Ele falou, tá falado, ponto, não tem discussão aqui. E pode ser que ele chegue lá no vestiário, chame os dois, queridos, segura a onda aí, até falar pro Modric, ó, cara, você tava certo, mas tu, sei lá, exagerou, nem vi esse lance, tá? E dá os recados para cada um e tá tudo certo e segue em frente. Então, para mim, ele é um cara atualizado, é um cara adaptável pra cacete, é experiente, e eu sinto que ele é aquele líder que tu quer ter, cara, é aquele chefe que tu quer ter, porque ele deixa você falar, deixa você se posicionar, trazer a sua ideia, e ao mesmo tempo você obedece, né, o que ele tá falando, porque é um cara que, gente, conhece futebol como ninguém, né, é incontestável, né. E tem um cara, né, que também tá num clube super vencedor, né, que é o Abel, aqui no Brasil, né, que também tem seu estilo, né, que é questionável demais, né, para fora, mas que dizem que para dentro é um cara também ali de grupo, que defende seus jogadores, que defende o seu estilo de jogo, né? Então eu penso, Felipe, que esses caras, para manter, né, o grupo vencedor, o grupo, né, querendo mais, ele vai se adaptando ali aos estilos e vai trabalhando para que os caras cada vez queiram mais, né? Então, assim, nunca está satisfeito, porque a gente precisa de mais. Primeiro isso, tem mais isso, queremos mais isso. Então, são caras que trabalham sutilmente, coisas que a gente não vê, que eles vão colocando na cabeça dos seus jogadores, e que é o que tem que acontecer nas empresas também, para as pessoas quererem cada vez mais, porque isso é bom, né? Isso traz reconhecimento para todo mundo, isso traz exposição, isso traz possibilidade de crescimento na carreira. Então, cara, ser vencedor é bom pra caramba, você tem que sempre querer ganhar, né? Você tem que sempre querer ir à frente, né? Então, é muito bom. E tu citou aí o Papai Joel, né? Tem aí Felipão, a gente tinha o Carlinhos, que era Salvador também no Flamengo, então era Carlinhos, volta Carlinhos, né? Então, são os caras especialistas em crise, né? São os caras especialistas em o time tá lá no fundo, aí ele vai lá, né? Ô, meus queridos, meus filhos, vão aqui comigo. E aí deixa os caras fazerem tudo, trabalham mais naquele lance de realmente do dia a dia do pessoal, né? É muito no pessoal, é o cara muito ali
é muito simplão, né? O cara que vai ali e com a pranchetinha dele, né? Papai Joel com a pranchetinha dele, faz o beabá, o feijão com arroz, ó, depois do treino tem churrasco. Então ele trabalha as coisas mais básicas da motivação humana, né? Na psicologia humana ali, para deixar esse grupo mais atento, mais motivado para poder sair desses momentos de crise, né? Um grande exemplo. Dá uma simplificada, né? Porque quando está em crise, eu costumo pensar muito isso em relação a momentos de crise, até pessoal, né? Quando você tem uma crise pessoal, alguma coisa, você entra num redemoinho e você fica olhando para o abismo fica olhando para você e você fica ali. Se não tiver algum fato novo, alguém que chegue, tire daquela situação, então esses técnicos são justamente esses caras que chegam. O jogador, o centroavante não olha para a cara do meio-campo, o meio-campo não olha para a cara do zagueiro, o goleiro não quer passar a bola para o lateral, mas chega ali e fala, pô, olha, dá uma resetada, né? Puf, que é o que acaba acontecendo com muitas administrações no futebol, até aqui na Europa também, de um tempo para cá, começou a se acontecer, não tá naquela nhaca, troca o comando. Às vezes, realmente dá um resultado bom de imediato, mas às vezes... Sabe o que acontece, Felipe? Você falando, eu lembrei, assim, trazendo para o mundo corporativo, né? Essa coisa de você sair do meio ali, do olho do furacão e conseguir olhar, né, a situação de uma forma mais de fora, né? E muitas vezes, numa situação dessa de um clube ou de uma área, né, ou de uma empresa, é situação de terra arrasada, né? Terra arrasada. Então, tá tudo destruído, o mato tá alto pra cacete, né? Você tem muita coisa para fazer. Quando você entra numa área ou pega um time que é terra arrasada, cara, você tem muita possibilidade de se dar bem, porque você, como você falou, né, fazendo muitas vezes o simples, o feijão com arroz, você já consegue uma mudança de comportamento e novos resultados muito rapidamente. Às vezes você só vai tirar essa caixinha aqui do fone daqui e colocar para cá e já deu um baita resultado, porque você mexeu ali rapidamente em algo que o antigo gestor não estava vendo e que você veio com a tua cuca fresquinha, cara, você está falando assim, isso aqui, ó, moleza para mim, cara, vou pegar isso aqui, pá. E aí vai, é o que você falou, né? Isso, psicologicamente, dá um reset também na galera, fala assim, pô, tem um cara novo aqui, pô, chegou aí o Felipe, pô, peraí, vamos ouvir o que ele tem para falar. E aí o cara faz o negócio dar certo e começa, uma cadeia, né, de acontecimentos positivos que vão acontecendo, e aí você vai. E aí, por que esses caras, em contraponto dos outros, não conseguem se manter muitas vezes, né? Porque ele é o cara do básico, cara. Ele é o cara do chegar ali para fazer o ajuste básico, né? Sair da crise, sair da Série B para a Série A, Série C para a Série B, mas ele não vai conseguir dar o outro salto, né? Não vai conseguir manter, porque é muito mais difícil você manter, né, uma qualidade, um time campeão, seja numa empresa, seja no futebol, do que você sair da crise para outro patamar, né? Então, quando a caixa de ferramenta de alguns é limitada, com todo respeito ao Papai Joel, né? Mas a caixinha de ferramenta dele ali era um pouco limitada. Então chega uma hora que ele é o rei do Rio, né? Ganhou campeonato carioca, acho que em todos os clubes aqui do Rio de Janeiro, né? É o maior vencedor, acho que é o técnico maior vencedor de campeonato carioca. Quando você vai para o âmbito nacional, aí ele já não é o cara, né? Então, por quê? Porque tem uma limitação ali, cara. Então, aí já precisa fazer uma troca, vira um outro cara com mais ferramentas, com mais possibilidades de mudar aquele cenário, né? E um dado histórico do Papai Joel é que ele foi campeão da Copa Mercosul pelo Vasco, aquela virada histórica em cima do Palmeiras. Ele pegou o Vasco na final. O Oswaldo de Oliveira, depois de, se eu não me engano, eliminou o Corinthians, ele era técnico do Vasco, eliminou o Corinthians, tinha passado já pelo Corinthians, e aí a torcida do Corinthians fez festa para ele, o Eurico não gostou, demitiu o Oswaldo de Oliveira, botou o Joel pra final,
o Vasco ganhou, foi campeão. E E aí, aquilo, pagou um incêndio e foi campeão logo em seguida. mas o mérito não é dele, né, nesse título, né? Convenhamos. E tinha lá Romário em alto nível, né? Na fase maravilhosa, Do né? Vasco, Então, timaço, pô. jogo histórico. Cara, esse jogo eu tava na casa de um amigo meu, vascaíno. Putz, aí tava aquele clima, né? Eu felizão, né? E eles, a Palmeiras. O Palmeiras fez 3-0, se eu não me engano, né? Velho, de repente começa aquilo ali, que coisa inacreditável, cara. Assim, a gente, como amante do futebol, né? É um jogo histórico, cara. É um jogo. Pô, que jogo, cara. Assim, a essência do futebol, aquele jogo ali do Palmeiras e Vasco, né, cara? Foi uma das maiores viradas aí, eleita aí, até pelo GE, uma época, uma das maiores viradas de todos os tempos, assim, no futebol, eleita por tudo mais emocionante. Pra gente, a maior virada foi outra, né? Final da Libertadores, de 2019. Com certeza. Por aquilo, um título maior, um jejum, tem todo o contexto, claro, aí cada um vai encarar de uma forma, né? Mas realmente. Não, mas esportivamente foi um baita jogo para se assistir, né? Não, eu me lembro que aí eu até me sentei lá no sofá dele, porque o Romário acabou com aquele jogo ali, baixinho, baixola, era brabo. E, diga-se de passagem, em 2019 estávamos lá em loco. Também. Aquela vitória maravilhosa. Tem Flamengo! Nós só tocamos no nome do Felipe Luiz, mas aqui o fecho aqui da pauta está sendo com o Flamengo, por acaso, foi um comentário. Podemos até cortar, se não é muita crítica. É isso, então, fechamos aqui, eu acho, todos os pontos da nossa pauta. Realmente, eu estava aqui colando aqui toda hora, dando uma olhada aqui para o lado. E realmente passamos por tudo. Tem alguma questão que você acha que a gente pode deixar para os nossos ouvintes, espectadores? Eu coloquei uma provocação aqui, mas talvez a gente tenha até já respondido aqui pelo podcast, mas pode, de repente, a gente pode... Vamos botar, põe nos comentários, gente, qual foi o chefe mais que você teve? Você quer que a pessoa perca o emprego, velho? Fala do passado, fala de um passado bem distante. Isso. Qual foi o Vê se esse chefe já não morreu, né, cara? Qual foi o chefe mais esquisito, estranho que você teve? A gestão mais tresloucada que você teve na vida? Um mau exemplo. A gente aqui deu vários bons exemplos, passamos por pontos, analisamos, mas... é isso, né? É isso? Eu acho que um ponto aí que a gente passou, tangenciou, né? Mas que pode ser uma boa discussão aí para próximos episódios, é a questão das gerações, né? Eu acho que diz muito sobre alguns nomes que a gente falou aqui, né? João Santana, Felipão, Felipe Luiz, Diniz, próprio Ancelotti, Abel. Ancelotti é um cara que a gente falou que navega bem nisso tudo aqui, em todas as gerações. Lucha, que a gente não comentou aqui, mas Lucha é um grande personagem, né? Lucha é um grande personagem. Acho que a gente pode comentar, até para botar num corte aqui para o Instagram, é um bom nome, né? O que aconteceu essa semana? O que aconteceu? Diz aí, o que aconteceu com o Lucha? Eu vou falar, pô, você que achou o negócio. Diga. Não, vai lá. Então, o Lucha, o brabo ficou o quê? Olha, ele foi na conta dele, de pessoal lá, e aí ele botou na conta dele de Instagram lá, comentando a entrevista que o Danilo, que acabou de ser contratado do Flamengo, chegou, foi campeão, e o Danilo, na entrevista lá depois do jogo, falou do Felipe Luiz, de que o Brasil realmente tem que ter técnicos mais jovens, estudiosos, que desenvolva a profissão no Brasil, que agora está meio, né, por baixo, por causa dos técnicos estrangeiros. Aí o Lucha foi lá na conta dele, elogiou o Danilo e tal, legal, mas olha, você está esquecendo aí você está esquecendo da história, nós, eu, o Tele Santana, falou de vários caras. Aí corta aqui, ó, pro Lucha, aí entra o Lucha aí falando, mais ou menos. Aí, e foi isso. E aí, o que você acha que o Lucha falou? Pô, ele mandou bem ou ele tá ressentido aí, tá sem clube há um tempão?
Cara super vencedor, mas que parece que parou no tempo a certas coisas. Sempre foi, cara, visionário, moderno. Pô, O primeiro a colocar terno e gravata, aí depois um monte de gente começou aí também com aquelas ombreiras, feia pra caramba. Didi, um monte de Didi, um monte de Didi. Um monte de Didi depois, mas que é um cara que agora tá parecendo que, né? Cara, Professor é um, pô, assim, gente, você gosta ou não gosta dele, ele é um cara muito à frente do tempo dele. Tava vendo outro dia também um vídeo aí, ele que implementou várias técnicas, várias coisas no futebol que ninguém falava. Realmente o cara era um visionário, um cara muito à frente do tempo dele. Conhece muito de futebol, muito de futebol. Mas infelizmente é um cara que, putz, parou no tempo também. Acho que é um cara que tem se comunicado muito mal também. Acho que as últimas vezes também dele, ele foi muito infeliz também nas comunicações, enfim. É um cara que é polêmico fora de campo também, muita briga com muita gente, né? Então, professor, acho que foi para um caminho. E fica sempre magoado, né, cara? Fica sempre magoado. Fala um negócio, aí ele vai lá. Por que em 1900 e bolinha? A gente já sabe disso, cara. Ainda todo mundo já sabe. Deu, velho. Tá bom. Fala do atual, o que você acha? O que tem que mudar, né? Aí fica criticando os novos termos. As coisas evoluem, mudam, velho. Tem que... Aceita. É isso mesmo, a gente é um grande, para quem envelhece, todo mundo envelhece, né? Mas para quem vai ficando mais velho, isso é uma grande arapuca, você ficar preso, né, aos conceitos assim do passado e continuar achando que aquilo continua sendo uma verdade daquela forma. Às vezes continua sendo verdade, mas não daquela forma que você está expondo, é de uma outra forma. Sim. Então tem que se ligar. Mas isso é um papo para outro episódio. Professor é um grande personagem. Que show! E é isso, então agora está na hora da divisão da nossa conta aqui, da nossa resenha, né? Sim, O que é a nossa divisão divisão da da conta? conta. Divisão da conta é algo que é quando a gente agora começa a falar dos comentários do pessoal aí que assistiu ao nosso último, o mais recente episódio e que vou agradecer aqui a crescente participação de todo mundo. O pessoal está cada vez mais comentando e tem muitos que entram e comentam mais de uma vez, comentam ao vivo, como o Fernando Barbalho, meu irmão, entrou lá e foi comentando e aí criticou uma coisa e logo depois viu que a gente falou que ele estava criticando e aí foi lá, não, olha, então tudo bem, tá tudo certo. Parece um chat em tempo real. Mas é isso, a gente gosta de participação. Vocês têm que curtir, comentar, compartilhar, põe no grupo do Zap, enfim, e comenta que dá engajamento. E eu destaquei aqui o comentário dele, um dos comentários dele. Vou ler aqui, vou tentar dar uma resumida. Não, na verdade não foi dele. Ih, olha aí. Não foi dele, não. Foi dele, não. Tá doidão. Foi de outro que comentou bastante também, Marcos. Sábado, né? Tu já tá no bar, né, cara? Aí, ó. Ao bar. Dá um mergulhinho no mar pra dar uma limpada e volta agora. Opa, voltei, vamos lá. Opa, e aí? Comentário de quem? Qual o comentário? Depois você fala quem. Marcos Campos de Sá, o Pinduim. Minduim. Ele falou sobre o episódio aqui da SAF. Ele falou, mesmo com a melhoria do cenário nacional, financeiramente falando, não vejo tão cedo uma quantidade elevada de jogadores e treinadores de ponta vindo da Europa para cá, com raras exceções não brasileiras, porque, infelizmente, porque, infelizmente, nossos problemas vão mais além. Principalmente questão de segurança e um que não tem solução, a distância, as horas de voo. Isso foi quando a gente começou a falar de SAF, daqueles multiclubes que os jogadores só saem do Brasil e não poucos vão para o Brasil, essa questão. E aí ele deu um exemplo, né? Um profissional de uma empresa com sede nos Estados Unidos ou Europa geralmente vem para o Brasil com um mega pacote de expatriado, com prazo fechado para voltar, dependendo do negócio, indústria, é quase um pedágio para esse profissional crescer dentro da empresa, da instituição dele.
E realmente, isso é algo que é inevitável, mas também faz parte da evolução da nossa indústria do futebol, que a gente ainda está alguns passos atrás da indústria do futebol na Europa, e não tem jeito. Mas a gente agora, depois que ele fez esse comentário, o Cruzeiro fechou com o Leonardo Jardim, que é um cara aqui de fora também, que está indo, mas é aquilo, a gente sempre fica com essa questão. É um cara que o Flamengo tentou até bem pouco tempo, e a gente fica sempre com aquela questão, pô, o cara tá indo pro Brasil como o Arthur Jorge no Botafogo, só para, o cara ganhou, foi campeão, o Jorge Jesus no Flamengo também, teve a pandemia, mas o projeto do longo prazo a gente fica com essa questão na cabeça, será que o Jorge Jesus ficaria no Flamengo se não tivesse a pandemia? E assim, o que o nosso querido Minduim falou, né, acontece nas empresas, né, empresas globais, acho que a gente até falou isso aqui, eu falei, que tem, por exemplo, sua matriz fora do Brasil e tem uma filial no Brasil e tem em outros lugares, né? Muitas vezes essa filial no Brasil dá muito resultado, mas o impacto no grupo não é tão grande por conta da nossa moeda, né? Então, tem uma questão econômica e tal que a gente precisa evoluir e também questões sociais, de segurança, né? Isso também, dependendo para onde o indivíduo vá, isso pesa muito, principalmente para a família, né? Então, você vê aí vários jogadores, treinadores que vêm e a família fica no seu país de origem, né? E aí por N motivos, né? Acaba forçando o cara a voltar, né? A sair, a ganhar ali. O Abel Ferreira é um caso à parte, que até já está há muito tempo, mas é um cara que ficou também aí, toda hora fala, né? A minha família, quando entra em crise, a minha família está lá fora, não sei se eu volto. Volta, eu vou dividir a conta. Vai embora, Abel. Vaza, já deu. Eu vou dividir a conta com o Renato Lima. Renato Lima comentou que, mesmo sem se ligar tanto em futebol, ele está adorando o podcast pelas dicas e conexões com o mundo corporativo. Ele disse que está muito legal, porque ele está conseguindo ver nos nossos debates, acabando se ligando um pouco mais nas questões futebolísticas, mas principalmente ele está tirando lições para o dia a dia dele corporativo. Então, queria dividir essa conta aqui com o Renato Lima, eu pago a maior parte. E obrigado pelo comentário, Renato, continue acompanhando a gente aí, é um cara que também está bem ativo, mandando vários comentários, seja lá nos vídeos, seja nos bastidores, né? Também manda no direct ali para a gente do Mar ao Bar no Instagram. Então é isso aí. O que a gente tem agora? Qual é a dica? Agora nós vamos para surfar, entrar no tubo, pegar essa onda com as nossas dicas. Pega essa onda. Pega a nossa onda, isso aí. Isso aí. Qual é a tua dica de semana aí? Fala aí. Minha dica dessa semana é Romário TV, cara. Romário TV. Primeiro episódio da Romário TV é com o Neymar. Cara, assim, foi uma conversa muito legal. Vale a pena a galera ir lá assistir. Dois personagens polêmicos pra caramba, né? Então eu adoro o Romário, mas também não gosto de um monte de coisas dele. E tá tentando se sair aí como um podcaster, como um entrevistador, né? Não é nem um podcast, é um programa de entrevista mesmo. E nada mais, nada menos do que o Neymar pro primeiro episódio, né? Então o cara quis começar, vou trazer o cara, né? Então tá bem legal, bem legal. Tem muita coisa do que a gente falou nos nossos episódios, eles comentando lá sobre Neymar, sobre contusões, sobre decisões de carreira. E tá muito legal porque o Romário tá sendo o Romário, né? Então ele tá ali também desafiando, tá? E aí, fala, é isso, né? Então, minha dica aí é vocês assistirem esse primeiro episódio do Romário TV lá, de frente com o cara, alguma coisa assim. Você já viu quem é o segundo agora, né? Quem é o segundo? Ronaldo. Então, assim, cara, o cara é brabo, né, velho? O Romário, eu indico vocês verem porque ele é uma figura, né, cara? E ele é o tipo do cara que é assim, ó. Ele deve ter falado assim, ó, Ney, eu vou começar um podcast, quero que você seja o primeiro, vai lá. Ronaldo, vamos lá. Ele não pede aos caras, né? Ele deve falar, vem, os caras
Porque, e tem um negócio legal, cara, no do Neymar, deve valer o mesmo pro Ronaldo, esse do Ronaldo eu vou ver com certeza, que é a idolatria do Neymar com o Romário, cara. Isso é muito legal. Né? Tipo, o cara, pô, meu ídolo, eu tô aqui falando com o meu ídolo, né? Porque o Romário era, pô, absurdo, né? Era um ET também jogando, né? Então, eu imagino que o Ronaldo também vai lá como um ídolo, né? Um fã, né? O Romário sendo o ídolo dele, deve ser um bate-papo legal também. Ex-companheiros de seleção, né? Né? Aquela Copa Brabo, das dois bravos. Confederações, os dois careca, o time todo careca. Porra. Dois bravos. Então, a E a minha tua? E onda a dessa tua? semana Qual é a tua onda? é uma onda dupla, na verdade. É uma onda. Uma é temática aqui, de ontem para hoje que eu peguei essas duas dicas aqui. A primeira é uma dica que é uma coisa que não é muito moderna. Eu estou vendo, eu estou na metade da série agora, estou na terceira temporada, dos Sopranos. Olha, Os coisa, que Sopranos. novidade. É super. Você já viu já Soprano? Não. Não, não vi, não, Pô, não. Mas é eu conheço. considerada Eu uma conheço. das melhores séries de todos os tempos, né? Junto com Breaking Bad, enfim. E é porque eu vendo ontem um capítulo, eu falei, porra, caramba, essa série aqui é muito sobre gestão, sobre liderança. Porque o Soprano, máfia, né? O cara, para ser o líder da máfia, o cara tem que ter várias técnicas ali. Enfim, claro, o cara tem que ser violento, né? Muitas vezes, amedrontador e tal. Mas tem uma característica que nos Sopranos ela é uma série que foi muito elogiada justamente também porque ela pega o dia a dia ali, as coisas mundanas. Ele tem a família, e aí ele toma esporro da mulher, o cara é super mafioso, chefe da máfia, né? Mas fala muito sobre liderança e um aspecto que eu pesquei que é justamente assim, um líder tem que ser justo. Acima de muitas coisas ele tem que ser justo. Então na máfia, tem o cara ali da máfia que faz uma besteira, o outro, aí os dois começam a brigar, ele, pô, tem que chegar ali e falar, não, olha, é assim, ponto. Tudo bem que às vezes é uma liderança autoritária, mas super justo. É uma boa série para você identificar até em filmes de máfia, outras séries de máfia que você veja, questão de Sim. liderança que também o aspecto da liderança, né? Não as maldades. Então, eu acho que esse ponto que você tem que as pessoas têm que entender aqui. Esquece que é a máfia, né? Se está mandando matar e tal, é o estilo, é o modelo de liderança que tem ali e a justiça da forma deles que existe ali, respeitada, seguida, né? É muito, eu adoro esse tipo de filme. Isso é um conflito ali dentro da equipe e como ele consegue resolver. E às vezes muita gente fala, pô, caramba, o cara foi super justo nessa, né? Enfim, mas aí a outra mais leve, que eu vi um documentário sensacional na Netflix, que você vai adorar, não sei se você já viu, que é o Andança, sobre a Beth Carvalho. A Beth Carvalho, ela gravava, ela era videomaker, ela pegava aquelas câmeras antigas e levava para tudo quanto era lugar. Então tem trechos sensacionais dela com cartola, não em vídeo, é mais o áudio. Alguns trechos é o áudio, que ela gravava áudio, né, muito áudio para, enfim, as composições, mas ela discutindo com Cartola em relação a as rosas não falam, o mundo é um moinho, ela querendo as músicas, e ela com toda aquela turma do pagode raiz do Rio de Janeiro, Fundo de Quintal, todos que ela foi madrinha, né, do Zeca Pagodinho, Almir Neto. Pô, olha, e foi sensacional. João Nogueira. O João Nogueira parece en passant, não é tão focado ali, mas pô, toda a origem dela, né, enfim, como ela começou ali com a turma da Bossa Nova e depois foi para a turma do samba, é sensacional e me transportou, sabe para onde? Para Clarimundo de Melo, madrugadas de carnaval, Beth Carvalho, samba, pagode. Gente, a gente viveu, hein? A gente viveu. Meu pai, teu pai, eu vi o making off, não o making off oficial dessa série, mas eu vi em algum jornalismo desse, algum programa de jornalismo, mostrando a gravação, né? E eu vi essas cenas maravilhosas. E realmente vai remeter a isso, né? Meu pai e o pai do Felipe, irmãos, né? Cara, eram boêmios, como nós fomos em algum momento.
mas eram super boêmios, então iam lá para minha casa, lá a casa do meu pai, na Claremundo de Melo, Piedade, Rio de Janeiro, tamborinzinho tocando, caixinha de fósforo, putz, cara, que Churrasco, maravilha, vários que noite, carnavais. que Pô, noite, que noite. me Pô, transportou para aquela época. agora tu foi fundo agora. Pô, Muito bom, veja que você, quando vou acabar, ver, você me fala. vou ver. Um dos realizadores um dos roteiristas é um ex-coleguinha meu de extra, amigo, que é comentarista agora da Rede Globo do Carnaval, o Leonardo Bruno. Legal, Acabou a série, eu mandei um áudio para ele, porra, elogiando, falando, olha, obrigado por me fazer reviver esses momentos e, porra, maneiro, o material é sensacional, enfim. vou Fica aí ver. essa onda, pega essa onda aí hoje, logo. Show, E show. agora, Vamos para a saideira? Com pede aí, muita que ainda tem mais de uma tristeza, hora. com muito choro, vamos para nossa saideira. Então, mais uma vez, vamos lembrar aqui nas nossas redes sociais, né, o Instagram, TikTok, o canal do YouTube, obviamente. Assim, cara, a gente está tendo aqui muito cuidado, né, muito carinho com tudo que a gente está fazendo. A gente está produzindo pra caramba, né? Então a gente está colocando corte, está colocando short, está colocando sempre lá no Instagram vários vídeos. Então a gente queria, né? Tem o Spotify também, que só para quem gosta de ouvir, né? Eu ouço muito Spotify nos voos, né? Viajo pra caramba, então fico ali ouvindo Spotify, eu acho mais legal. Então tá no Spotify também, né? E segue a gente. O pedido aqui hoje é: nos sigam, por favor. Principalmente no YouTube, uma campanha. Vamos lançar uma campanha ali? Bora. Vamos dar uma de youtuber. Vamos chegar a 100 inscritos aí no canal do YouTube, gente. Ajuda a gente, manda no... Gente, vocês com certeza têm grupo pra caramba de WhatsApp. Tem amigo pra caramba no Instagram. Manda, por favor, o nosso canal para essa galera, para a galera se inscrever, para a gente poder cada vez mais estar aqui. A gente falou de motivação hoje, de entusiasmo, para a gente estar cada vez mais entusiasmado para trazer conteúdos para vocês, e continue nos mandando os feedbacks, né? Comenta lá para a gente poder cada vez fazer melhor, certo, Felipe? É isso, porra. E eu olhando, nós temos, a última vez que eu vi, a gente tinha 47 inscritos por aí. Aí eu ia falar, não, vamos chegar a 50, e depois a gente dobra a meta para 100. Mas vamos logo de 100, porque aí a gente fica nessa campanha. 100. Né? Pô, vamos de 100, exatamente. Não, 100, velho, na boa. Pô, ó, tem como a gente ver quem é inscrito ou não. Eu vou entrar lá e vou cobrar um por um no direct. Quem não foi inscrito, se eu olhar lá, se tiver um parente meu que não foi inscrito, vai lá, Mourinho, vai, Mourinho. Abel Ferreira. É isso, gente. Por hoje é só, Felipe. Por hoje é só, e fica um abraço para todo mundo. Surfe a nossa onda, se inscreve, compartilha, curte e vamos lá, ó. Isso aí, God Save the Boss. Bom sábado para todo mundo. Se você está assistindo ao vivo, bons dias, boas semanas maravilhosas. Toma uma num bar, dá um mergulhinho com moderação. Surfa a nossa onda. Um abraço, gente. Valeu. Até mais. Até de repente. Até de repente. Gente, até de repente.